ficou reverberando, ecoando no meu coração. E eu senti de trazer para toda a igreja, de trazer mais uma vez essa reflexão para toda a igreja hoje. Mateus 18, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. Diz assim: Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, é a mim que recebe. E se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por elas. Se a sua mão ou seu pé leva você a tropeçar, corte-o, jogue fora, pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés e ser lançado no fogo eterno. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida com um dos seus olhos, do que tendo os 2 e ser lançado no fogo do inferno. Fiquem atentos para não desprezarem nenhum desses pequeninos, porque eu afirmo a vocês que os anjos deles lá no céu veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que vocês acham? Se um homem tivesse 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele nos montes as 99 indo procurar a que se desgarrou? E se consegue encontrá-la, em verdade eu lhes digo, que ficará mais alegre por causa desta do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim, não é da vontade do Pai de vocês, que está nos céus, que se perca um só desses pequeninos. Amém? Irmãos, esse capítulo 18 do Evangelho de Mateus, ele é um dos momentos em que Jesus ele ensina de forma mais dura. Jesus ele fala de forma mais direta, mais prática. E aqui Jesus ele nos ensina algo muito precioso, muito importante para a nossa jornada cristã, e que a gente percebe que é muito ignorado pelas igrejas, principalmente na modernidade. Aqui Jesus ele nos ensina sobre humildade, sobre pecado, sobre perdão, sobre disciplina, sobre reconciliação. E aqui Jesus ele não vai usar palavras tão suaves assim. Na verdade, ele vai usar palavras duras, metáforas fortes. Jesus ele usa uma linguagem forte, nos chamando para uma responsabilidade, um compromisso diante dele, diante da palavra dele. Jesus ele nos chama para o arrependimento. Ele nos chama para negarmos a nós mesmos. E ele é muito claro. Talvez seja um dos momentos do Evangelho em que Jesus ele é mais direto. Ele é mais claro. Ele usa falas diretas. E o que mais me chama a atenção aqui, é que mais uma vez Jesus ele mostra o contraste da lógica do mundo e da lógica de Deus. Ele mostra o contraste entre os reinos desse mundo e do reino de Deus. Porque enquanto o mundo valoriza o poder, o status, a grandeza, Jesus ele nos chama para descer, para nos humilharmos, para sermos pequenos. Ele não nos chama para
sermos servidos, mas para servir. E o que mais me chama a atenção também é que Jesus, não só nessa passagem, mas em outras passagens em que Jesus ele é bem duro e bem direto, é que ele não está falando sobre religiosidade, ele não está falando sobre cumprimento de regras morais, ele está falando sobre o amor ao próximo. Toda vez que a questão é o amor ao próximo, Jesus ele é radical. Jesus ele pega pesado. Ele nos ensina que para nós entrarmos no reino dos céus, nós precisamos ser parecido com ele. Nós precisamos colocar o outro em primeiro lugar. Nós precisamos aprender a dar a outra face, a caminhar 2 milhas, a colocar o outro, a vontade do outro antes da sua própria vontade. E isso Jesus ele nos mostra de forma bem clara aqui nesse capítulo 18. E ele fala de forma bem dura que quem não faz isso tem um futuro muito ruim. Um julgamento bem pesado. Mas aqui também ele nos lembra do amor incondicional do Pai. Aquele Deus que é um pastor, que é o bom pastor, que cuida das ovelhas, que alimenta as suas ovelhas, que deixa as 99 para buscar aquela única que se perdeu. E ele nos chama para esse compromisso sério com ele, mas ao mesmo tempo ele nos lembra que nós somos filhos amados dele, que ele tem agrado dos seus filhos amados e que ele nos chama para nós nos rendermos a ele e que ele não abre mão de nenhum dos seus filhos. Ele quer os seus filhos próximos. E aqui ele começa esse texto de uma forma bem, digamos que curiosa. O texto diz aqui no versículo 1 que os discípulos, eles vieram a Jesus e perguntaram, mestre, afinal quem é o maior no reino dos céus? Quem é o maior no reino dos céus? E esse é um daqueles momentos que eu fico imaginando Jesus botando a mão na cabeça assim, falando, meu Deus, esses caras não aprenderam nada até agora. Que tipo de pergunta é essa? Quem é o maior no reino dos céus? Né? Talvez eles queriam saber se era Moisés, o grande líder, se era Elias, o grande profeta, se era Davi, talvez até um deles. Mas a verdade é que essa pergunta deles revela muito sobre o nosso coração humano. Como que nós olhamos para a vida. E isso está em nós desde o Éden. Desde o pecado, nós olhamos para a vida com esse olhar de quem tem mais, de quem aparece mais, de quem acumula mais. Nós olhamos com esse olhar de quem tem mais influência, quem tem mais dons, quem tem mais poder na sociedade. Isso mostra que os discípulos eles ainda não tinham entendido a lógica do reino dos céus. Eles olhavam para o reino dos céus como se olha o reino dessa terra, com hierarquias, com maiores e menores. E aqui Jesus, ele responde de uma forma que quebra todas as expectativas deles. Ele vai lá, pega uma criancinha pequena, coloca no meio deles e fala assim, olha, eu lhes digo a verdade. Se vocês não se converterem e não se tornarem como essa criança, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Quem se torna humilde como essa criança é que é o maior no reino dos céus. É como se Jesus ele estivesse dizendo, vocês estão preocupados em quem vai ser o maior no reino dos céus? Mas a questão aqui não é quem vai ser maior, é quem vai entrar. E vocês não vão nem entrar se vocês não se humilharem, se vocês não se tornarem humildes, como uma criança. Se vocês não desprenderem do seu ego, do seu eu, da sua ambição, vocês não vão nem entrar. E Jesus, ele não só responde à curiosidade deles, como ele apresenta essa condição
como essa condição. Jesus ele mostra que se nós não nos tornarmos humildes como crianças, nós simplesmente não vamos nem entrar no reino dos céus. Enquanto o mundo nos ensina a subir, o Senhor nos ensina a descer. Enquanto o mundo nos ensina a ter lugar de prestígio na sociedade, o Senhor nos ensina que nós devemos servir o nosso próximo. Então é uma inversão radical, a lógica do mundo e a lógica de Deus. Mas o que significa você se tornar como uma criança na prática? Porque no primeiro momento você pensa a se tornar como uma criança é imatura, uma criança é pirracenta. As crianças de hoje em dia, né? São mimadas, pirracentas. Se não tem o que quer na hora, elas já... Mas Jesus ele está usando um exemplo de um contexto totalmente diferente do nosso. A maioria das crianças daquela época, dos filhos dos judeus, eram pobres. Eram crianças sofridas, crianças que se contentavam com pouco. Crianças que a presença do pai, o cuidado do pai, o amor do pai, era tudo que elas tinham. E quando elas recebiam isso de forma verdadeira, era algo tão importante para elas. Então Jesus ele não está falando que nós temos que ser, não está falando sobre infantilidade. Ele está falando sobre simplicidade. Ele não está falando sobre maturidade, mas ele está falando sobre confiança. Uma criança ela não busca reconhecimento. Uma criança ela não compete. Ela é um ser puro. É um ser que você briga, daqui a pouco ela vem e já quer o seu colo de volta, quer o seu carinho. É sobre isso que o Senhor está falando. Nós temos que ser humildes, porque é nessa humildade que a verdadeira grandeza se revela. Tem uma frase de uma música que diz: para ser homem tem que ter a grandeza de um menino. Não sei se vocês já ouviram essa música. Para ser homem tem que ter a grandeza de um menino. E sempre quando eu ouvia essa canção, eu fazia esse paralelo com esse trecho da palavra, porque a verdadeira grandeza de um ser humano se revela na simplicidade, se revela na pureza. E um olhar para a vida, um olhar com esperança, um olhar que não precisa de muito para ser feliz. Uma criança não precisa de muito para ser feliz. Essa nova geração, né, que acha que ficar dando muito presente, muita videogame, muita coisa para as crianças, acha que você está fazendo ela feliz, mas na verdade você está fazendo ao contrário. Ela está se tornando cada vez mais infeliz, mais ansiosa, está desenvolvendo nela essa vontade de querer sempre mais e que acha que nisso que vai ser a felicidade. Mas uma criança ela precisa de muito pouco, ela precisa de atenção, ela precisa de amor, de cuidado. E é isso que Jesus está falando. Ele nos chama para sermos crianças que se joguem ao cuidado do Pai, ao cuidado de Deus. Crianças puras, humildes, que se contentam com aquilo que o Senhor nos dá. Que não precisa de viver ansioso, correndo, trabalhando igual um louco, vai juntar dinheiro, juntar isso, juntar aquilo. Não, o Senhor nos chama para uma vida simples. Uma vida de quem confia, de quem se joga aos cuidados dele. Com pureza, com humildade. Tem uma frase que eu citei no nosso estudo do Charles Spurgeon, que ele fala assim: a humildade não é pensar menos de si, não é pensar menos de si, mas é pensar mais em Cristo e menos em si. Porque às vezes a gente acha que você ser humilde é você pensar que você é um ser desprezível, ou que você se joga para baixo. Não é isso que Jesus está falando. É você pensar menos em si e pensar mais em Cristo. É você buscar ser mais parecido com Cristo. E quando você vai tentando ser mais parecido com Cristo, você vai aprendendo com Ele. E você automaticamente começa a servir mais os outros. Porque Cristo ele quer ser amado no outro. Ele quer ser amado no serviço. Então você pensa menos em si e mais em Cristo servindo o outro. Isso não faz de você um ser menor do que o outro. Na lógica de Cristo, pelo contrário, faz de você um ser grande. Né? Mas o que nós vemos hoje, irmãos,
nas nossas igrejas, quem acompanha os pregadores de internet, de Instagram, a gente vai ver que o que mais tem são pessoas que pregam totalmente ao contrário disso. São pregações que valorizam o seu eu, o seu ego. São pregações com teor motivacional. Você pode, você consegue, você tem que ser grande, você tem que ser aquilo. Totalmente ao contrário do que o que Jesus nos ensina. Essa competição para ver quem tem mais membros, quem tem mais seguidores, quem tem uma estrutura melhor na igreja, quem tem uma página com mais popularidade na internet. Mas o que Jesus nos ensina, que é totalmente ao contrário disso. O caminho é inverso. Jesus ele não está preocupado com essas coisas. Ele não está preocupado com as luzes, ele não está preocupado se a banda está tocando maravilhosamente bem. Claro que nós temos que dar o nosso melhor, sim, para servir a Deus. Claro que a gente tem que sempre oferecer o nosso melhor, mas isso não pode estar em primeiro lugar, porque não adianta nada você ter uma banda maravilhosa, ter uma igreja super organizada, se são pessoas arrogantes, pessoas que não enxergam os pequeninos dentro da igreja, pessoas que chegam, visitantes e deixam eles de fora. Jesus valoriza muito mais uma igreja que pode ser considerada bagunçada, desorganizada ao olhar do mundo, mas que tem amor, que acolhe, que tem amor sincero, verdadeiro. Jesus ele nos ensina que se nós não formos humildes como crianças, nós simplesmente não entraremos no reino dos céus. Se nós não formos humildes como crianças, nós simplesmente não entraremos. Sem humildade, não há fé verdadeira. Sem humildade, não há discipulado real. A gente não pode se considerar um discípulo de Jesus de verdade se não há em nós simplicidade, humildade, amor pelo próximo. A grandeza do menor se manifesta também na forma com que nós tratamos os outros. A forma com que a gente trata o nosso próximo é onde nós vamos revelar a fé de Deus e a imagem de Cristo em nós. E é isso que Jesus fala aqui no versículo 5. Ele diz o seguinte: e quem recebeu uma criança, tal como esta, em meu nome, é a mim que recebe. A forma como nós recebemos os pequeninos revela o nosso coração diante de Deus. Quando você recebe um pequenino, você recebe o próprio Cristo. É isso que Jesus está falando aqui. E diante disso a gente pode perguntar, mas quem que são os pequeninos? E aqui a gente pode interpretar de forma literal uma criança, né? Nós sabemos que existem muitas crianças pelo mundo afora que sofrem, que são exploradas, que são maltratadas. E o Senhor nos chama a cuidar deles, a ser socorro para eles. Mas aqui Jesus também usa de uma forma ilustrativa. As crianças, elas representam um tipo de pessoas. Que pessoas são essas? São aquelas pessoas que são ainda fracas na fé. São aquelas pessoas que são novos convertidos. São pessoas que são simples. Às vezes não têm tanta instrução. E precisam de um cuidado especial. Às vezes são pessoas que são pobres. Que são fáceis de convencer, de influenciar. E a gente vê, irmãos, como que existem pessoas que se aproveitam dos pequeninos. No Brasil, por exemplo, eu acredito que no Cabo Verde também, em época de eleição, nós vemos esses políticos que vão nesses lugares, eles nunca vão lá, né? Mas na época de eleição eles vão nos lugares mais pobres que você possa imaginar e começam a oferecer comida, oferecer vaga em hospital, oferecer teto. Como? Saco de cimento, tijolo, em troca de voto. E essas pessoas não estão nem aí quem vai ser o governante, não estão nem aí para o voto deles. Eles querem dar uma comida para o filho dele.
Ele quer ter um lugar para morar, eles querem ter uma vaga no hospital para o pai que está doente. E esses vão lá como lobos devoradores se aproveitar da situação desses pequeninos. No meio religioso também. O pastor Wilson me mandou uma notícia essa semana de pastores que vendem milagre. Tem até um call center, né? Organizado a venda de milagre. E estava enriquecendo, ganhando milhões em cima disso. São pessoas que se aproveitam dos pequeninos, da fé, da necessidade, da miséria do outro. E é sobre esses que Jesus está falando. E isso, irmão, nos confronta muito. Nos confronta muito, porque a gente percebe que existem dois momentos aqui, desse texto. No começo, Jesus nos chama para nós nos tornarmos pequeninos. Para nós sermos aqueles que se humilha, que se rende a Ele. Que abre mão do seu eu. E que se torna humilde diante de Deus. E agora, nesse segundo momento, Jesus nos chama para nós crescermos. Porque não dá para ser criança para sempre, né? Você tem que se alimentar e você tem que crescer. E aqui, nesse momento, Ele nos chama para nós sermos cooperadores. Para nós sermos aqueles que cuidam dos pequeninos. Aqueles que acolhem, aqueles que vão atrás. Aqueles que lutam pelos pequeninos. Por isso que Ele diz, aquele que receber uma criança tal como essa, em meu nome, é a mim que recebe. Então Ele nos chama para nós sermos cooperadores do trabalho dEle. Isso nos confronta muito. Porque, às vezes, é aí que o problema começa. É sendo cooperador de Deus. Que às vezes a gente começa a se envaidecer. A gente começa a se achar melhor do que o outro. A gente acha que o nosso trabalho é mais importante do que o trabalho do outro. E aí é muito fácil. Às vezes nós criticarmos os políticos, nós criticarmos os pastores, bandidos, mas às vezes nas pequenas coisas nós estamos desprezando os pequeninos. Às vezes dentro da nossa própria comunidade, nós tratamos com indiferença as pessoas. Às vezes você acha que o seu ministério é mais importante que o ministério do outro. Que o seu serviço na igreja é mais importante que o serviço do outro. E é aí que o negócio começa a ficar mais sério. É aí que o negócio começa a ficar mais confrontante. E existem aqueles também, mesmo fora da igreja, que não perdem uma oportunidade de tentar negociar. A gente vê muito isso acontecendo. Gente que vende, que está passando por necessidade e pede trabalho, e aí você tenta negociar para tentar pagar o mínimo possível para essa pessoa. Aqui na Holanda a gente já vê muito disso, né? Gente que tenta pagar o mínimo possível para a pessoa, de forma injusta, de forma desleal. E a pessoa aceita porque é tudo que ela tem. É a oportunidade que ela tem. Ou às vezes ela vende algo e você tenta negociar e pagar o mais baixo possível naquilo que a pessoa está vendendo de forma injusta. E depois você ainda tira vantagem. Nossa, eu paguei muito barato nisso aqui. O cara estava desesperado para vender e acabei comprando muito barato. Mas nisso, a pessoa pode estar tomando um prejuízo. E nessas pequenas coisas, nós podemos estar desprezando pequeninos. Pessoas que estão passando por necessidade. E nessas pequenas coisas nós podemos estar sendo escândalo para o Evangelho. Então o Senhor Ele fala, quem recebeu uma criança como essa, é a mim que recebe. Quando nós valorizamos os pequeninos, os fracos na fé, as pessoas necessitadas, é a Cristo, é o próprio Cristo que nós estamos valorizando. Nós temos que olhar para os pequeninos com amor, com misericórdia, com acolhimento. Nós temos que ser pontes para eles chegarem até Cristo.
e não dificultar o caminho deles, não barreiras no caminho deles. Porque nós somos todos irmãos e irmãs em Cristo. E aqui o Senhor, a partir do versículo 6, a gente percebe que ele começa a engrossar mais o discurso. E ele faz uma das advertências mais sérias de todo o Evangelho. Ele diz o seguinte: e se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por elas. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Jesus está falando que aquele que leva o outro a tropeçar, aquele que leva um desses pequeninos a se desviarem da fé, a se escandalizarem com a fé em Cristo, é melhor que ele amarrasse uma pedra no pescoço e se jogasse no meio do mar. É melhor que ele se matasse. É melhor um suicídio digno do que você ficar vivendo e levando muitos a pecarem, muitos a se distanciarem de Deus, da fé. Isso é muito sério. Fazer um pequenino se perder é um escândalo tão horrível, tão sério, que ninguém deveria querer carregar esse tipo de culpa. Mas o que é fazer um pequenino tropeçar? Existem várias formas que nós podemos fazer um pequenino tropeçar. Isso pode acontecer com falsos ensinamentos, isso pode acontecer com falsas promessas, como nós vemos muitas por aí. Gente vendendo bênção, gente vendendo cura. Isso acontece com atitudes hipócritas. Pessoas que têm uma posição de privilégio, mas que não vive nada daquilo que ela prega. Isso pode levar um pequenino a se escandalizar, a tropeçar. E o escândalo ele pode ser de várias formas, pode ser moral, pode ser doutrinário. Algo também que pode levar um pequenino a tropeçar é você ver que algum irmão, alguém está indo para um caminho ruim e você simplesmente não fala nada. Você simplesmente não chegar e tentar consertar a situação. Aqui Jesus ele vai falar mais sobre isso. Que você ter algo contra o seu irmão e não tentar a reconciliação, você pode estar sendo uma pedra de tropeço para você e para ele. Aqui a partir do versículo 18, Jesus ele fala que se um irmão pecar contra você, você deve chamá-lo à parte e tentar resolver a situação em particular. Se mesmo assim ele não te ouvir, chama um outro irmão para tentar convencer, para tentar conversar. Se mesmo assim ele não te ouvir, você chama a comunidade para tratar dessa situação. Jesus ele pede, insista, para que haja paz entre vocês, para que haja reconciliação, para que haja perdão. Ele fala também sobre perdão. Nós precisamos ter perdão entre nós. No versículo 22, ele diz, eu não digo que você perdoe nem 7 vezes, mas 70 vezes 7. E aí tem aqueles que gostam de fazer a conta, né? 490. Tem gente que fala assim, ó, já perdoei 400 vezes, agora você tem só 90 chances. Né? Mas Jesus está usando uma figura de linguagem para falar que o perdão é infinito. Que você tem que perdoar. Senão você pode ser uma pedra de tropeço para você mesmo e para o seu irmão. E isso é muito sério. São igrejas que a gente percebe que encobrem erros para poder manter um status. Mulheres, muitas vezes, dentro da igreja, que são agredidas por maridos, e a igreja não se manifesta, porque o marido é alguém que ocupa uma posição de importância. Então, maridos que são adúlteros, e a igreja não fala nada.
todo mundo sabe, mas ele ocupa uma posição de importância na igreja. Pessoas desonestas, pessoas corruptas. E com isso, muitos pequeninos podem se escandalizar. Com isso, muitos pequeninos podem vir a tropeçar, podem vir a perder a fé, podem abandonar a igreja, abandonar a Cristo, ir para um caminho totalmente longe de Deus, por conta da falta do cuidado da própria igreja. Por isso o Senhor nos chama para nós sermos muito sérios em relação a isso. Para nós cuidarmos. E isso é por amor aos pequeninos. Por amor àqueles que precisam do caminho certo para Deus. Jesus ele fala, melhor é esse morrer afogado do que ser uma pedra de tropeço. É melhor ser cortado da terra do que ser um instrumento de perdição para os outros. Isso é muito sério. E ele continua aqui a partir do versículo 8. Se a sua mão ou seu pé leva você a tropeçar, corte-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés e ser lançado no fogo eterno. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida com um só dos seus olhos do que tendo os 2 e ser lançado no fogo eterno. Jesus ele usa metáforas pesadas. Ele usa uma figura de linguagem pesada para falar que nada é mais importante do que a sua própria vida e do que a vida do outro. E se há algo em você que faz você pecar, tropeçar, arranque, jogue fora, corte, leve isso a sério, porque são vidas que dependem disso. Porque se nós não cuidamos disso, são famílias que são destruídas, são comunidades que são destruídas, são igrejas que são destruídas. Por isso é tão importante você reconhecer que todos nós pecamos, todos nós falhamos, mas nós precisamos nos arrepender, nos consertarmos com Deus e seguirmos com a nossa vida buscando seguir os princípios do nosso Senhor Jesus. Por isso que Ele é radical. Nós precisamos estar vigilantes com as nossas atitudes. E isso é para nós protegermos os nossos pequeninos. Tem uma outra frase de Spurgeon que ele diz o seguinte, que se o escândalo é uma arma do inimigo, o cuidado é a resposta de uma igreja fiel. Se o escândalo é uma arma do inimigo, o cuidado é a resposta de uma igreja fiel. Então, o Senhor nos chama, como igreja, de nós sermos aqueles que cuidam da vida dos nossos irmãos, uns dos outros, em amor, em graça, aqueles que se importam com os outros, não para se meter na vida do outro, né? Para ficar dando pitaco, mas é para que haja mudança, para que haja amor, reconciliação, perdão, para que haja Cristo na vida. E é isso que Jesus ele nos ensina aqui na sequência. A partir do versículo 10. Ele diz o seguinte: fiquem atentos para não desprezarem nenhum destes pequeninos, porque eu afirmo a vocês que os anjos deles lá nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que vocês acham? Se um homem tivesse 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se desgarrou? E se consegue encontrá-la, em verdade eu lhes digo, que ficará mais alegre por causa desta do que pelas 99 que se desgarraram, que não se desgarraram. Assim não é da vontade do Pai de vocês, que está nos céus, que se perca um só desses pequeninos. Essa parábola mostra o coração do Pai.
coração de Deus, que não quer que nenhum dos pequeninos se perca. E aqui ele nos lembra que nós somos ovelhas do seu rebanho, que ele nos ama com amor especial, com amor único, que ele nos conhece, cada uma pelo nome. E ao mesmo tempo ele nos chama para nós nos comprometermos com ele, ao cuidado um dos outros. Ele nos mostra aqui que ele guarda, que ele defende, que ele alimenta e que ele se importa com cada um, individualmente, especialmente. Ele se importa com aquele que às vezes nós não temos tanta empatia. Ele se importa com aquele que às vezes nós queremos longe. Ele se importa com cada um. Ele se importa com o desviado. Ele se importa com o bandido. E ele quer que todos estejam próximos. Ele quer que todos venham para o reino. O Senhor ele não se alegra com a morte dos ímpios, mas ele quer que todos sejam salvos. E ele nos chama para nós, como igreja, nos comprometermos com ele no cuidado desses pequeninos. Para nós nos comprometermos com ele, para que a gente desenvolva em nós esse amor pastoral, para cuidarmos uns dos outros. E para concluir, irmãos, a gente percebe que o texto ele vai seguindo um caminho. Ele começa nos chamando para nós sermos como crianças, humildes, sem orgulho, aqueles pequeninos que se jogam aos cuidados do Pai, que reconhecem que aquilo que o Pai tem para nos dar é tudo o que nós precisamos. E no segundo momento, o Senhor ele nos chama para nós crescermos, para nós amadurecermos e para nós cooperarmos com Ele, com o trabalho de cuidar dos pequeninos, de proteger os pequeninos. E aqui Ele deixa um alerta: não seja uma pedra de tropeço para nenhum desses pequeninos. Seja ponte, seja caminho e não barreira. E isso nos confronta muito, porque é aquele momento em que a gente olha no espelho e a gente deve olhar: será que eu tenho sido? Será que as palavras que eu uso para falar com os meus irmãos são palavras de amor ou são palavras ásperas? Porque às vezes a forma com que você fala pode matar a fé de alguém. Às vezes as cobranças que você impõe pode afastar as pessoas muito mais do que trazer para perto. Por isso que Jesus nos chama para nós termos, antes de qualquer coisa, amor, misericórdia, compaixão para com os nossos pequeninos. Porque é isso que vai atraí-los. Existem momentos em que a gente vai ter que confrontar, sim, que vai ter que corrigir, sim, mas sempre em amor. O amor deve ser o que norteia o nosso caminho. Porque Jesus é amor, Deus é amor. E toda vez que Jesus foi duro, foi para chamar as pessoas a ter mais amor um pelos outros. E um terceiro momento, Jesus ele nos chama para nós, como igreja, para nós desenvolvermos esse amor pastoral. Ele nos lembra que Ele é o bom pastor, que nos ama, que cuida de cada um de nós. E nós, como igreja, nós continuamos esse trabalho aqui, na terra, de cuidar, de acolher, de curar, de restaurar vidas e de levar vidas para o reino dos céus. Amém? Quero convidar a igreja a se colocar de pé.